Graça e paz, amados irmãos do YouTube. Que a graça e a paz de Deus esteja com você, com sua família. Que você tenha um dia feliz, um dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz dele seja contigo constantemente. Não se abandone, não abandone o nosso Deus, não se afaste dos teus caminhos, porque o Senhor um dia virá e nos pegará de surpresa. Então teremos que estar preparados para que Ele possa nos levar para a glória e vivermos junto com Ele. Pai, meus amados irmãos, nós estamos estudando aqui nesta manhã, meditando um pouquinho no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 6, que diz assim para mim e para você: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você. Noite e dia em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém? O Paulo está falando para Timóteo aqui numa situação em que Paulo se encontra preso. Paulo está preso neste momento, aguardando o julgamento do imperador. E ele pode a qualquer momento vir ser decapitado, vir morrer, por ter pregado a palavra de Deus. Conhecemos a história de Paulo. Paulo, um homem judeu, um homem que conhecia muito bem a Torá, a Septuaginta. Ele cumpria certamente com rigor aos mandamentos do Senhor e servia a Deus com bastante honestidade. Era um homem justo, íntegro diante do que ele aprendeu. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, onde ele veio a ser também um doutor da lei, um conhecedor da palavra de Deus, onde aplicava bem a palavra, onde ensinava os mandamentos, onde ensinava a lei nas sinagogas. Porém, um certo dia, Paulo veio se encontrar numa situação na cidade, onde ele vê o jovem Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, ser apedrejado até a morte. E ali naquele instante, as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de Paulo. Paulo não está sabendo, naquele instante Paulo foi marcado. Paulo foi marcado de tal forma que ele veio um dia ser alcançado pela misericórdia de Deus. Talvez, amados irmãos, você não saiba, mas você tenha sido marcado por Deus. Você não sabe, mas Deus tem um propósito na tua vida. Quando o Senhor lançou sobre você a palavra dele, enviou alguém para que pregasse a palavra dele para você, você não sabe, mas naquele instante o Senhor já tinha um propósito na tua vida. E o Senhor está te chamando para uma grande e boa obra. A palavra de Deus lá em Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ela não está dizendo para os pastores, para os presbíteros, para os missionários, mas está dizendo para todos nós. Esse chamado é para cada um de nós. Ide. Esse ide você tem que tomar posição dele hoje. Reconhecer que o Senhor te alcançou, te trouxe para a vida eterna. Hoje você está neste mundo aqui para pregar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus, para ganhar a tua família para o Senhor. Amados irmãos, nós sabemos que muitas pessoas estão perecendo, muitas pessoas estão morrendo, porque não quer conhecimento, não quer saber das coisas de Deus. Nós estamos vendo que o final dessas pessoas é caminho de morte. Pessoas que poderiam hoje estar gozando da palavra de Deus e estar andando por um caminho estreito, negando a si mesmo, para que um dia pudesse estar na glória, ao lado do Pai, regozijando, cantando hinos de louvores e gratidão a Deus. Onde poderia estar somente adorando a Deus, mas hoje vive neste mundo, como quem sonha, achando que a vida começa e termina aqui. Sabemos nós que somos cristãos, que estamos aqui por uma passagem. Um certo dia o Senhor vai nos chamar e iremos para a glória e vamos prestar conta do que nós fizemos dentro e fora do corpo. Por isso nós que estamos de pé temos que ter cuidado para que não venhamos a cair. Mas está diante de Deus, porque o Senhor Deus não quer que nenhum de nós pereçamos, que nenhum de nós venhamos a morrer nas trevas, mas que nós viemos morrer na luz.
Mas para isso nós precisamos tomar posição. Nós temos que ser uma atalaia nesta terra e fazer a vontade de Deus. Mas não é para isso que eu vim pregar. Eu vim falar sobre o 2 Timóteo. 2 Timóteo, Paulo vem dizer que ele está saudoso de Timóteo. E lembra Timóteo noite e dia nas suas orações. E Paulo se encontra numa situação preso. Paulo era perseguidor de cristão. Naquela época não era cristão, era caminho. Todos aqueles que serviam a Cristo, que adoravam a Jesus, era caminho que se chamava. Hoje nós somos chamados de cristãos. E Paulo, naquela época, era Saulo, hoje é Paulo. Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Paulo hoje paga as aflições, as dores que ele fez para aqueles cristãos passar na prisão, ao jogar na prisão os cristãos. Paulo agora está preso. Paulo está preso esperando do imperador uma sentença. Ele sabe que essa sentença será de morte e ele vai morrer decapitado, ou seja, vão cortar a cabeça de Paulo. Mas Paulo, mesmo antes de morrer, mesmo Paulo preso, Paulo está preocupado com Timóteo, um jovem que ele conheceu na segunda viagem missionária. Amados irmãos, é esse sentimento de amor que nós, enquanto cristãos, temos que ter uns pelos outros. Esse sentimento que nós estamos em uma situação difícil, porque neste mundo ninguém tem um refrigério totalmente. Nós passamos por deserto, passamos por luta, por adversidade, por dificuldade. Mas nós não devemos olhar para nós mesmos, mas olhar para o autor e consumador da nossa vida. Nós devemos sempre lembrar que existe alguém precisando da nossa ajuda, precisando do nosso apoio. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus enviou o seu melhor, enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus veio a este mundo e deu a sua própria vida por mim e por você. Talvez você não tenha esse entendimento ainda, mas é necessário que você comece a ler a Escritura Sagrada, porque se você não busca a Palavra de Deus, certamente você não terá conhecimento. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. E você tem que crer nessa palavra através da fé, porque nós não ouvimos, mas nós cremos pelo que nós estamos ouvindo e lendo. Amado, Paulo está aqui nessa situação, como eu já falei, de preso, encarcerado. Paulo está em uma situação difícil, mas mesmo assim ainda se preocupa com Timóteo. E vem lembrar de Timóteo desses dias felizes que eles viveram, mas que muitas das vezes, onde eles estavam juntos, Timóteo chorava. Pelo menos talvez Paulo não tenha outras lembranças de Timóteo, mas lembra do choro de Timóteo. Nós não sabemos porque Timóteo chorava, mas Timóteo chorava e ele talvez chorasse porque estava saudoso da sua avó, da sua mãe, saudoso da sua família, porque estava fazendo uma obra missionária. E nós sabemos que o missionário, quando ele vai em viagem, ele larga tudo. Ele abandona seu lar, sua pátria, sua família, por amor de alma. Nós precisamos ter esse sentimento de que tem pessoas sofrendo por aí afora, pessoas precisando de uma palavra de fé, uma palavra vindo do trono da graça de Deus para que essas pessoas sejam salvas. Nós muitas das vezes estamos preocupados com a nossa enfermidade, nós estamos preocupados porque estamos famintos, estamos empregados, mas irmão, tem muitas pessoas nessa situação. Um dia eu me encontrei com câncer e o médico me deu esse prognóstico de câncer. E eu chorava porque era muito jovem, muito novo e achava que não deveria morrer naquela época. Eu saía chorando pelas ruas porque estava depressivo. E mais de um dia de madrugada ao orar, o Senhor falou comigo nitidamente: por que choras, se eu sou o Deus da cura? Naquele dia eu tomei posse da minha cura e nunca mais tive câncer. Assim também pode ser com você, amado. Não fique cabisbaixo, não fique chorando, não fique triste. Viva os últimos momentos da tua vida como se fosse aquele único, mas nestes últimos momentos faça como Paulo, se preocupe com alguém, talvez um filho, uma nora, sua mãe, seu pai. Alguém está precisando de uma palavra sua e essa palavra vem trazer conforto, vem trazer salvação. Uma certa vez minha mãe foi internada e eu fui visitar ela com meu irmão mais velho. E aí eu pedi para o pessoal da portaria deixar eu entrar para visitar minha mãe. E eles falaram que não podia, porque não era hora de visita. Eu disse: meu amigo, minha mãe está muito mal, eu preciso vê-la e orar por ela. E ele disse: olha, eu vou deixar você entrar.
mas só pode ficar 5 minutinhos, não mais do que isso, porque ela estava numa situação muito debilitada, muito difícil. E eu fui ver minha mãe naquele dia, e eu cheguei ao lado do leito dela e comecei a conversar com minha mãe, aí eu orei pela minha mãe naquele dia, e eu falei assim: mãe, eu tenho que sair porque eu prometi ao moço que ficaria só 5 minutos. Eu tenho que sair porque meu irmão quer entrar e quer te ver. E ela disse: não, deixa seu irmão quieto, não quero falar com ele, não quero ver ele. E eu disse para ela assim: mãe, deixa ele entrar, perdoe, não leve mágoa contigo. Aquele dia Deus estava me usando para falar essas coisas para ela. E ele entrou, conversou com ela, não sei o que eles conversaram. Eu sei que horas depois ela veio a falecer, mas ela não levou mágoa, não levou remorso, ela não levou raiva, porque meu irmão era complicado, mas ela o perdoou e viu ele pela última vez. Amado, eu não sei. Eu não sei o que você está passando, qual é a sua situação, por qual a situação que você está passando, se você está com mágoa de alguém, mas nós precisamos perdoar. Os hospitais estão cheios de pessoas doentes, pessoas enfermas, porque não perdoam, porque não libera perdão. Sabemos que a falta de perdão, o rancor, o ódio, isso só traz doença para nós mesmos. Precisamos perdoar para que nós sejamos curados da alma, para que nós possamos ter condições do nosso organismo receber o remédio e tratar nossa enfermidade. Mas se nós temos ódio, angústia, dor, os remédios certamente não farão efeito no nosso organismo. Pense melhor, viva um dia melhor, busca ao Senhor Deus enquanto pode achar, invocar enquanto está perto, e vai fazer a obra de Deus, assim como Paulo está preso, pronto para ser decapitado, mas ele não teve medo, ele combateu o bom combate e guardou a fé. Façamos isso também. Não vamos levar mágoa neste mundo, nós estamos aqui por uma passagem, buscando ao Senhor enquanto podemos achar, invocá-lo enquanto está perto. Aqui Paulo lembra de Timóteo, e Timóteo está chorando. Pelo menos algo marcou na vida de Paulo através de Timóteo. O que você tem marcado na vida dos teus irmãos? Qual é o legado que você está deixando? Timóteo que deixou simplesmente um choro, mas um choro sincero, um choro que trouxe para Paulo um certo conforto, onde Paulo todos os dias lembra dele nas orações. Mas qual é o legado que você tem deixado para teus queridos, teus amados, teus companheiros, teu próximo? O que você tem deixado para que um dia o pessoal venha te lembrar com saudade, para que eles possam lembrar de você e trazer uma reflexão sobre a tua vida? Eu não sei, mas Paulo aqui está preocupado com Timóteo. Nós não sabemos exatamente. Paulo chega a lembrar da fé de Timóteo, uma fé não fingida, uma fé que tenha coragem, uma fé de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo, uma fé onde as pessoas sintam prazer em estar na presença de Deus, uma fé que as pessoas não tenham vergonha de dizer que sou cristão, de carregar uma Bíblia, largar o celular em casa e carregar uma Bíblia e falar do amor de Cristo. Oh, amado, eu não sei quantos dias nós temos de vida nesta terra, porque o dia da vinda do Senhor nós não conhecemos. O Senhor ainda não veio, mas muitos já partiram e agora só lhe falta o juízo. E assim mesmo, como eu estou aqui hoje falando desse Evangelho, eu posso partir a qualquer momento, e aí não tem mais nada o que fazer, como está em Eclesiastes 9:10, tudo que tiveres a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque não há lei para onde tu vais, não há obra, nem conhecimento, nem sabedoria, nem entendimento algum. Ai, amados irmãos, esquece essas coisas deste mundo, esquece a raiva, o rancor, a mágoa, e sirva a Deus com amor e com sinceridade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.